Não é isso. Mas se eu começo dizendo que um anjo desceu, pendurado num paraquedas, com bandeja de ouro e tudo mais, e me revelou o que é isso aqui. Você não tem argumento, cara, né? Você não tem argumento. Narrativas. Guerra de narrativa. Exatamente. É guerra de narrativa e é uma verdade inverificável. Como é que eu vou saber se o anjo esteve com você ou não? Então, os pensamentos e as origens místicas são muito comuns às seitas. Sim. São muito comuns. Elas surgem a partir de um recado divino, de uma experiência sobrenatural. Ele não surge do ordinário. Ele não surge de uma reunião, cara, vamos reunir, vamos orar. Não surge disso. Ele surge de revelações específicas, ele surge de visões. Alguém teve uma visão e o anjo apresentou para ele um novo livro, uma nova interpretação da Bíblia. Na verdade, o anjo me mostrou que está todo mundo errado, vai todo mundo para o inferno, mas tem uma salvação aqui, e ele só deu para mim, então eu tenho que espalhar para o mundo. Então, normalmente surge disso, de um pensamento místico. Para os Colossenses, Paulo advertia, isso aqui eles estão introduzindo entre vocês culto aos anjos. Paulo dá um tutorial de seita ali em Colossenses. Como é importante que a estrutura seja mantida, uma seita depende muito da sua estrutura, da capilaridade da estrutura e do encantamento com a estrutura. Sim. Então toda seita se baseia no princípio do trabalho. Paulo, em Colossenses 23, ele vai dizer, eles todos empregam severidade ao corpo. Então, frases como, não é aqui o nosso descanso, temos que trabalhar, imagina se o Senhor Jesus vier e não encontrar o servo servindo assim. Então, todas essas frases vão sendo incorporadas à necessidade de colocar você para trabalhar. E sempre com a desculpa de que está te protegendo. Se você trabalha, você não tem tempo para pecar. Então você está mantendo a estrutura a partir dali com a noção de que você é um grande trabalhador. Sim, uma dica que eu dou para você verificar na sua igreja, o caráter saudável das pregações, quantas vezes você ouve nas pregações a ideia de que você é um servo, quantas vezes você ouve que você é um filho. Que tipo de mentalidade, que tipo de identidade está sendo formatada, está sendo formada em você a partir dos recados que você vê da instituição, da liderança. O que eles visam fomentar em você? A ideia de que você é um soldado, de que você é um servo, de que nós somos escravos de Cristo. Na boa, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas não é o todo, né? Mas não é o todo. E aí, o que a gente costuma definir como heresia não é uma mentira. Não. Heresia é fácil. A heresia é uma acentuação de um aspecto da verdade. Então eu levanto mais esse dedo e digo aqui eu tenho um dedo. Na verdade, eu tenho uma mão. Mas eu acentuo um aspecto da verdade e digo que aquilo é a verdade toda. É o todo. Exatamente. Então eu fragmento uma verdade e transformo aquilo na verdade absoluta. Isso é a base da heresia. Mas como nosso assunto é seita, a ideia as duas estão muito amalgamadas. Sim, as vai ideias. ser sempre ali dentro, né? Exatamente. Da seita sempre vai ter heresias. E agora, uma coisa que eu percebo, não sei se eu já estou me adiantando aqui, mas não tem seita sem medo, né? Exato. Então, também, como você disse, tem um princípio do trabalho, né? Você é um servo e essa é a grande ênfase, né? De novo, isso é verdade, está lá na Bíblia, nós somos servos, nós somos escravos de Cristo, mas também a gente fala que você é um filho, né? Um filho amado e te chama a ser sacrifício vivo voluntariamente. Então, mas a grande ênfase é no trabalho. Agora, eu percebo também que há uma grande ênfase no medo, né? E por quê? Exato. A maior parte das seitas, dessas organizações, elas trabalham com a ideia de escatologia iminente. De eu preciso de um componente suficientemente forte para te coagir. Mais do que a força, mais do que a violência, o melhor instrumento de coerção é o constrangimento. Cara, quantos de nós fomos criados no Evangelho? Quantos de nós nunca tivemos o sonho de que Jesus voltava e a gente ficava? É o maior medo de uma criança. Entendeu? De uma criança criada, que é educada a partir de uma visão de inferno. Eu tenho um amigo rabino e ele diz que na sinagoga dele ele recebe muito ex-cristão. E ele fala, Saulo, a grande verdade é que quem mais tem ganhado alma para o cristianismo no Brasil é Satanás. Meu Deus. Porque as pessoas chegam aí na boa, em um mês ele já esqueceu de Jesus. Em um mês eu vou doutrinando ele, vou ensinando ele o que é o judaísmo, e a pessoa quer o judaísmo, beleza. O judaísmo você tem que abrir mão de Jesus. Então, dessa ideia de que Jesus é seu Deus, não. Nossa ideia é diferente, então aqui a gente pensa diferente, beleza. Aí ele fala assim, em um mês, o cara nem lembra mais quem é Jesus. Mas de Satã ele demora. O medo do inferno é muito mais difícil ele soltar.
o medo da condenação, o medo do Satanás, aquela ideia do aprisionamento do pecado é algo muito mais difícil. Então, se tem uma aliança mais forte dentro da ideia da seita do que o amor a Jesus, é o medo do inferno, é o medo da condenação. Então, com o que eles trabalham? A ideia de que, qualquer momento, Jesus pode voltar. E se a garantia de que você vai para o céu é se você estiver trabalhando para a torre. É estrutura. Se ele chegar e encontrar você, eles sempre trabalham com a ideia de que salvação se ganha e perde 7 vezes por dia. Que é sorte, né? Exatamente. Não sei se você lembra daquela Olimpíada, o Galvão narrando a vitória do Michael Phelps. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. É a salvação de alguém que vive na seita. Então ele perde e ganha 7 vezes por dia, cara. Ele pecou, e aí vem muito a lógica, com esse medo que ele vai imprimindo. Cara, olha, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui. Se Jesus voltar e você não tiver... Imagina se o Senhor voltar. E a ideia de a perda da salvação com a perda da estrutura é muito forte. Como é que você vai chegar em Deus? E aí...